Sabe, igreja, Maria estava aos pés de Jesus, Marta estava preocupada. Oh, você está junto do Senhor, na casa de Deus, e não desfruta dEle. Desfrute dEle. Desfrute dEle, irmão, irmã. Não fique preocupado com a situação, porque Jesus falou para Marta: deixe Maria, porque ela escolheu a melhor parte. Agora é a sua hora, irmão, irmã. Acorda. Fale. Declare. Oh, Jesus. Essa é a parte mais preciosa. Ter dele, comer dele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo, Deus maravilhoso. Oh, Jesus, Jesus. Igreja, Deus fala ao meu coração. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não desfruta de Jesus. Muita gente não desfruta dele. Jesus quer se relacionar com você, irmão. Jesus quer tirar você da religiosidade. Jesus quer que você tenha experiências com Ele. Não perca os momentos na sua casa, no seu trabalho, no caminho, aonde você estiver. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele habita em você. Espírito Santo, doce Espírito, doce Espírito. Aleluia. Aleluia. Guarde isso no seu coração, irmão, irmã. Jesus, Ele quer que você desfrute dele. Maria desfrutou. Maria não deixou apercebido Jesus na casa dela. Maria percebeu que o Mestre estava na casa dela. E hoje Ele está dentro de você, irmão. Hoje Ele está dentro de você, irmã. Está muito mais próximo, muito mais íntimo. Está amalgamado com você. Aleluia, glória a Deus. Queria que você se assentasse. Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz, igreja. Amém. Irmãos, como Jesus é bom. Nós estamos aí avançando com o prédio de Itaquera. Vimos um prédio aí que alguns espias foram lá, olharam, gostaram. Os 2 espias que trouxeram o relatório favorável, pastor Rodrigo e Eliezer, né? Aí já animou o coração do povo. Então, muito provável aí a gente tenha boas notícias em breve. E ontem foi eu e outros mais 3 lá conquistar a terra. Muito bom, irmãos, muito bom. Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio. Alguém, tudo bem que isso aqui não é de Deus, não, porque já está vencido. Se não fosse vencido, aí era de Deus. Deixaram aqui, pelo prédio da igreja, uns vouchers para uma exposição Esquina que Me Atravessam. Ó. Só que era dia 17 de agosto, por isso que eu falei que não é de Deus, já está vencido. Mas não sei se você precisa desse documento, desse cheque aqui, depois você me procure, senão a gente vai jogar fora, até porque está vencido. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor falou comigo domingo passado. Nós ouvimos uma palavra muito preciosa para nós, né? Porque a ansiedade é algo que assola a sociedade, as pessoas, e eu pensando sobre isso, eu percebi que a ansiedade não é algo novo, né? Algumas pessoas que falam que é um problema do século, um estado psíquico que leva a outras doenças do século, mas eu acho que isso é certeza, isso já vem lá de trás, porque Jesus falou sobre isso, né? Então, com certeza, é algo que nos prejudica, e foi bom ouvir. E quando eu ouvi aquela palavra, o Senhor falou algo ao meu coração,
que essa palavra que Deus liberou usando a vida do pastor Rodrigo, com certeza é um dos fatores que contribui para o que nós vamos compartilhar aqui hoje. E o texto que eu quero ler com os irmãos é o Salmo 35, verso 1. Se os irmãos puderem projetar aí para mim. Salmo 35, verso 1. Vamos lá? 1, 2, 3, bem forte. Aleluia. A minha versão diz: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. O salmista aqui, Davi, ele, muito angustiado por conta dos ataques que ele estava vivendo, ele escreveu esse Salmo 35, e ele não hesita em procurar Deus como a pedir que proteja como um verdadeiro soldado. E com base nesse texto aqui, eu queria percorrer um assunto com vocês. Quando a gente para pensar, quem aqui não conhece alguém que já desistiu de algo? Talvez você possa estar falando de você mesmo, né? Alguém que começou uma faculdade e parou, começou um relacionamento e parou, começou num trabalho e parou, começou um curso e parou, começou um estudo bíblico e parou, começou a ler a palavra e parou. Sabe, algumas pessoas, quando começam algo, começam com uma motivação e com muita ardência no coração em terminar. Eu diria que 100% das pessoas que começam a fazer algo vêm nessa pegada. Mas, com o passar do tempo, alguns resultados até surgem, mas, conforme vai decorrendo, outros vêm os empecilhos, as dificuldades, né? E aí começa, então, a ofuscar, né? Ofuscar o seu objetivo, ofuscar a sua meta de realizar algo. Então, eu queria pensar com você que existe uma tentação muito sutil no nosso dia a dia e muito perigosa. Sabe qual é? Não é dinheiro, não é o poder, não é o sexo, porque muitas dessas tentações, elas são mais tangíveis, mais tocáveis, mais perceptíveis. Mas a tentação que eu quero falar com você aqui é a tentação de desistir. Ela é muito sutil, mas ela é muito perigosa, porque essa tentação de desistir pode te levar à morte, pode te levar ao fim de um casamento. Aliás, muitos casamentos são rompidos por conta da tentação de desistir, por conta de você parar, por você não acreditar. Então, desistir é uma tentação que pode te levar à destruição total. Quando você cai nela, você abre portas para todas as outras tentações. E aí eu posso dizer que 90% das outras tentações pode surgir por conta de você desistir de algo. Um casal ou um homem, quando ele pensa ou ele chega ao fato consumado, ou já está pensando em trair a esposa, pode ter certeza, veio antes a tentação de desistir dela. Quando você para pensar nisso, o Senhor quer falar algo que, de verdade, irmãos, a gente precisa mudar, porque o nosso Deus é um Deus de concluir tudo que Ele faz. E Ele chama um povo para concluir o propósito que Ele mesmo estabeleceu. E eu e você somos esse povo. Eu e você somos essa nação escolhida por Deus. Por isso nós devemos e precisamos dar respostas diferentes ao chamado de Deus. Aquilo que Deus te chama, aquilo que Deus confia nas suas mãos. Nós não podemos continuar da mesma forma e tendo as mesmas respostas que antes de relacionar com Deus. Isso é inadmissível. Isso é algo que está fora dos pensamentos de Deus. E aí eu quero compartilhar com você o tema, que foi a pergunta que Deus fez. E aí, vai desistir? Esse é o tema de hoje. E aí, vai desistir? O Senhor pergunta para você, perguntou para mim. Sabe, existe um espírito, irmãos, de desistência,
e tem assolado a igreja, tem acabado com a igreja. E ele é sutil. Como eu disse, é fácil você perceber quando alguém não está mais afim de você, quando seu coração está inclinando para outras coisas, mas desistir é algo que, se bobear, ficou algo comum na sua vida. Eu queria que você pensasse, se você coleciona várias coisas que você não chega ao fim, essa palavra é com você. Porque é natural que todos nós tenhamos algo que não tenha concluído na vida. Mas quando isso se torna algo comum e com frequência, e muitas das coisas que te envolvem não chegar ao fim, Deus quer falar com você hoje, irmão, como Ele quer falar comigo. Vai desistir? Até quando nós vamos começar e parar? Até quando nós vamos iniciar algo e não concluir? Porque o nosso Deus é um Deus de conclusão. Ele é o início, é o meio e é o fim. Tudo é para Ele e por Ele e através dEle. Então, irmãos, Deus quer te animar hoje, Deus quer te trazer uma mudança, algo que vai te fazer mudar o seu estilo de vida e as respostas que você tem dado para o Senhor. Alguns fatores, irmãos, que eu queria refletir com você, que faz a gente desistir dos nossos objetivos, dos nossos alvos. O primeiro é não guerrear. Eu queria dizer para você, a partir do momento que você aceitou Jesus, você já está numa guerra. E aí, se você está numa guerra, então luta da forma certa, para não ficar tomando tiro, paulada, pedrada à toa. É aquela história, se eu vou entrar num ringue para brigar, então eu vou entrar para dar meu tudo, porque senão eu vou levar muita porrada. Nós já estamos em guerra. A partir do momento que você aceitou Jesus, você já passa a ser filho de Deus e inimigo do inferno, do diabo. Não tem meio termo, irmãos. Não existe meio termo. Por isso, eu e você precisamos ficar apercebido disso. Nós estamos em guerra. E quando eu não guerreio, é um fato de que eu posso estar prestes a desistir. Sabe por quê? Vamos lá em Davi. Davi sempre guerreou. Davi sempre esteve às batalhas do Senhor. Davi sempre esteve envolvido no propósito do Senhor. Quando ele pecou, irmãos? Quando ele não foi à guerra. Quando ele ficou lá no palácio dele olhando. Quando ele ficou vacilando e olhando, ele viu quem? Viu lá. Como ela chama, meu Deus? Betsabe. Aleluia. Viu? Foge, deu uns brancos, né, irmão? Foge a palavra. Mas é aí que ele caiu, irmão. E aí o que aconteceu com a vida de Davi? Morte, traição, maldição, porque deixou de guerrear as guerras do Senhor, deixou de se ocupar com as coisas de Deus, com o propósito do Senhor. Aquele foi o momento da queda de Davi. A desgraça entrou na vida de Davi por conta disso. Parou de guerrear. Sabe quando você para de guerrear, aí você começa a olhar, o meu líder, esse pastor, essa célula que não vai, porque você parou de guerrear. Então não pare de lutar, nós estamos numa guerra, irmãos, nós estamos lutando e o inimigo, ele quer de todo jeito tragar o máximo de vidas, ofuscar o plano de Deus para esse universo. Então eu e você somos soldados, então lute como um bom soldado. Lute com a sua arma empenhada. É natural um soldado às vezes estar cansado. É natural um soldado ficar ferido. Mas nunca pare de lutar. Sabe, ainda que você esteja se arrastando, ainda que você esteja manquejando, continue. Porque certamente parar de guerrear é onde você vai abrir portas para desistir. Para outras coisas entrarem na sua vida. Volto a dizer, Davi caiu aí, quando ele parou de lutar. Quando ele mandou o exército e ficou lá em casa, lá no palácio de bobeira. O olho dele foi para outro lugar. Quando você para de lutar, seu olhar, irmãos, começa a buscar outras coisas. Ter a mente cativa ao Senhor, irmãos, é estar inserido no plano de Deus, estar no propósito de Deus, estar envolvido com Deus, estar inserido naquilo que Ele tem para você. Você não tem outro espaço na sua mente para pensar, não seja naquilo que Deus tem na sua vida. Naquilo que o Senhor tem, seja como propósito ministerial, seja você inserido na célula, seja você aqui como corpo da igreja, seja você no seu casamento, você como filho, você como pai, você como esposa ou esposo, no seu trabalho.
Quando você para de guerrear, irmão, você entrega, e aí você fica ocupando sua mente em outras coisas. Por exemplo, no trabalho, você para de guerrear, ou seja, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, eu não vou mais fazer mais nada, e aí você começa a ficar reparando em outras coisas. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Quando eu comecei a minha carreira, Deus abriu a porta, fez algo poderoso na minha vida, eu entrei num emprego onde eu não tinha condições, eu era o menos qualificado, tinha menos capacidade, e Deus fez isso. E eu nem era cristão, irmãos, nem conhecia Deus. Mas eu fiquei um ano procurando, e eu pedia para Deus, do jeito que eu sabia, e da forma que eu pedia, mas por que eu digo que eu não era cristão? Porque eu não me relacionava com Ele, eu não tinha relacionamento com o corpo, eu não estava inserido no corpo. Eu não frequentava uma comunidade onde eu encontrava o pé, onde eu encontrava o ombro, o braço, e a gente juntos se formava o corpo de Cristo. Não estava. Então, hoje eu tenho plena consciência. E aí Deus abriu aquela porta, e eu comecei a fazer alguns trabalhos. Irmãos, eu era muito ruim, não sabia digitar, porque eu trabalhava com meu pai. Meu pai tinha uma empresa de consertar máquinas, lavadoras, geladeiras, e eu era bom nisso. E escritório eu nunca tinha trabalhado. E aí eu digitava assim, catando milha, assim, sabe? E todo mundo percebia, porque eu não tinha feito datilografia. Acho que hoje nem existe isso. Os mais novos nem sabem o que é datilografia aí. Mas os mais antigos aí sabem, que nem eu aí, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a me envolver com um rapaz que trabalhava lá, que ele manjava muito de Excel, na época, e eu falei, vou grudar nesse cara, vou aprender tudo que ele sabe. Ele foi me ensinando, ele viu minha vontade de querer aprender, eu fui aprendendo. E aí a gente trabalhava para um gerente, ele atendia outro da área comercial, e nós fazíamos indicadores, né, de projeções de venda, estatística de venda, enfim. E eu aprendi aquilo e demorou uns 4 meses para aprender, mais uns 2 para eu montar o meu book de indicadores. E quando eu peguei e falei assim, puxa, agora eu vou apresentar para o meu gerente, né? Nossa, irmãos, eu fui apresentar para ele todo feliz. Cheguei lá, falei, olha, eu fiz aqui todos os indicadores, fui mostrando para ele, ele olhou para mim e falou assim, não, você tem muita coisa. Aí tem até o DNA, eu não quero tudo isso. O outro gerente gostava muito disso. Aquilo foi uma frustração, irmãos. Eu falei assim, puxa, eu vou parar de guerrear. Quer saber uma coisa? Eu vou fazer o arrozinho com feijão aqui no trabalho, tá bom? Já estou ganhando meu espaço. E aí, só que Deus, né, na sua infinita misericórdia, e com certeza, de alguma forma, eu creio, Ele me impulsionou. Eu falei, não, vou continuar fazendo isso aqui. Vou continuar fazendo. E fui fazendo. Fazia para mim, para eu olhar, para eu desenvolver o raciocínio, as análises. E enquanto eu fiquei nessa área, que foram quase 4 anos, depois eu conheci a Cristo, e eu fui fazendo aquilo. E aí, sabe o que aconteceu? Quando eu fui promovido para outra área, o meu grande diferencial foi eu ter aprendido a fazer todos aqueles indicadores. Eu não parei de guerrear. Sabe, às vezes você vai parar de guerrear porque você não vai ter apoio, não vai ter quem te incentive, quem te apoie. E aí você vai falar, não vale a pena mais, eu vou desistir. Risca essa palavra do seu vocabulário, desistir. Desistir, irmão, não é uma opção. Não pode ser uma opção na minha e na sua vida desistir, porque ela vai trazer morte. Então, irmãos, nós precisamos perceber isso. Sabe, não pare de guerrear. Não pare de lutar, seja pela sua família, seja pelo seu casamento, seja na célula. Ajuda o seu líder, o negócio está feio, não está vindo gente. Você vai parar de guerrear? É isso, vai desistir. Líder, você que está vendo que a situação não muda, que as pessoas, aquele irmão não tem jeito, tira essa palavra. Todo mundo tem jeito, senão Jesus não tinha acolhido ele. Jesus não lança ninguém fora, porque eu e você vamos lançar, porque eu e você vamos abrir mão. Jesus não lança, Ele não lança a mão de mim, irmão, que sou ruim para dedéu. Coitada da Bia. Aleluia. Deus está forjando ela vai passagem livre para o céu. Se fosse por obras, irmãos, ela ia ter um lugarzinho especial, mas não é por obras, então ela vai para o céu por conta de Jesus. Mas com certeza ela vai ter um galardão. Bem bom, como diz os mineiros lá do banco que eu trabalho. Então, não pare, irmão. Irmã, não deixa, não pare de guerrear, não. Sabe?
eu e você como soldados de Cristo, temos um propósito. Temos que ter a nossa mente cativa, envolvida naquilo que o Senhor tem. Elias, irmãos, ele é um dos profetas assim, né, que viveu coisas assim sobrenaturais com Deus. E lá em 1 Reis 19 conta uma parte onde Elias, como diz o jovem, ramelou, né, correu. Elias, irmãos, ele tem 3 episódios assim marcantes que eu considero Elias, né? Ele orou para que não chovesse. Depois ele teve aquele duelo, não é duelo, né? Porque eram mais de 600 profetas lá contra ele, para ver quem era o Deus vivo, no Monte Carmelo. Depois ele orou para que voltasse a chover. Então, Elias viveu essas experiências poderosas em Deus. Mas, naquele momento em que os profetas de Baal são derrotados, Acabe manda um recado para ele, e ele corre. Como é que pode, irmãos? O cara tinha acabado de viver umas histórias. Você se identifica aí com Elias? Às vezes a gente assim derruba uma parede num soco, depois não quer, sei lá, pular um palco desse aqui. Por quê? Outro sentimento. Elias se sentiu só. O que ele fala para Deus? Eu estou só. Eu sou a última bolacha do pacote. Não tem mais ninguém. Não tem outro aqui. E Deus, maravilhoso, vai e abre a visão de Elias. Não, você não está sozinho, não, inocente. Tem muitos ainda aí. Tem muitos profetas. Então, sentir-se só, irmãos, é algo que pode te levar a desistir. Eu quero te dizer, você está inserido num corpo. Você está inserido numa igreja. Você tem irmãos e irmãs que você pode apoiar. Você tem um líder, você tem um pastor, você tem um obreiro, você tem pessoas que você pode, sim, contar com elas. E se você ainda acha que não tem ninguém, eu quero dizer, você tem Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele peleja por você, quem vai pelejar contra você, irmão? Por que desistir? E aí? Então, irmão, pare de andar sozinho. Pare de ficar olhando as dificuldades da célula, os problemas, e abrace alguém do seu lado. Eu tenho um filme que eu gosto de assistir, as mulheres nem tanto, porque é muito sangrento, aquele Os 300 lá, eu já assisti umas 3 vezes. Que maravilhoso, aqueles soldados ali se juntam naquela penha ali, e todos juntos com um escudo, um do lado do outro, fazendo o mesmo movimento, um defendendo o outro, um com o escudo aqui, o outro vai dar a espadada por cima. Deus fala tanto comigo, eu falei, é assim mesmo, é assim, é grudado um com o outro, enquanto um defende, o outro vai lá e ataca. Enquanto um cai, o outro vai lá com o escudo, arrasta. E aí, no fim, aquele movimento tartaruga lá, que os caras fecham tudo assim. Nossa, eu viajo, irmãos. Deus fala muito comigo em filme. E eu vou além. Eu falo, é isso mesmo, Deus, tem que ser assim. Então, sentir só. Não, irmão, você não está sozinho, não. Deus está falando com você. Você não é o único, você não é a última bolacha do pacote, não, filho. Você não está sozinho, tem muitos outros. Aqui está cheio. Você faz parte de um corpo. Então, sentir-se só também é um sentimento que te faz desistir. E Deus não quer que você desiste. Quer que você perceba que você tem pessoas. Elias também sentiu medo. Por que ele correu? A mulher lá falou, vou matar, vou te perseguir, vou acabar com você. O cara saiu correndo, outro episódio, saiu correndo mais rápido que os cavalos. Jesus, nem Incrível Hulk faz isso. E o cara pegou e correu. Quantos de nós corremos assim, irmãos? E aí, vai desistir? Então, ele sentiu medo. A palavra diz em João 4,18 que o amor lança fora todo medo. Se você tem o amor de Deus, lança fora o medo. Porque o medo, ele é um sinal positivo para também te proteger. Mas quando ele te paralisa, quando ele faz te correr da frente da batalha, daquilo que Deus tem, e aí você vai realmente ir para a caverna como Elias foi. Vou te falar uma coisa, caverna não é lugar de vida, não. Escuro, sem opção de comida. Nós vemos que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Mas quem levou Elias para a caverna não foi Deus, foi ele que foi, por conta do medo. Você está escondido até quando, irmão, irmã, na caverna? Até quando você vai ficar escondido na caverna?
sem luz, sem mantimento ali. Tudo bem que tinha um riacho e eles se alimentavam ali, bebia daquela água, os corvos traziam alimento, mas, irmão, não deixa o medo te parar. Pense no texto de João de 4,18, o amor lança fora todo medo. Então não fique com medo. Medo de liderar, medo de ajudar, medo de assumir um compromisso, medo de casar. Não deixa isso parar a sua vida, irmãos. Nós estamos multiplicando aqui 2 igrejas. Você acha que o medo não bate a porta do pastor Rodrigo? Você acha que o medo não bate a porta do pastor Jonas, da irmã Marta? Bate. Mas nós não podemos, temos que lançar o medo do nosso coração. O Deus nos deu um espírito de ousadia. E sobre uma palavra dele, nós devemos sim caminhar, ainda que todo mundo olhe, dê risada e fale, você está maluco. Se ele falou, vai. Nós não podemos deixar. Outro sentimento de Elias, ali naquele episódio de 1 Reis 19, fraqueza. Ficou debaixo do zimbro, agora quero morrer. Chega, vou morrer. Deus manda lá os anjos, come, se alimenta. É longa a sua jornada. Come mais aí. Às vezes você vai se sentir fraco mesmo. Às vezes você vai se sentir incapaz. E na verdade, todos nós somos incapazes mesmo. Mas o Espírito que está em nós nos torna capazes e nos faz ir além do natural. Segundo Coríntios 12:10, diz a palavra de Deus que quando eu estou fraco, aí eu sou forte. É na sua fraqueza que Deus opera, irmão. Não é quando você está cheio de si, ou eu estou cheio de si, que eu sei fazer, eu estou bom para fazer, eu conheço tudo. Não, é na sua fraqueza. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a sua força. Se você está fraco, Deus não se alegra de você, porque Ele se alegra com a sua força. Entenda bem a frase, a alegria do Senhor é a sua força, é a nossa força, é a minha força. Quando eu me fortaleço, não, eu vou conseguir. E fortaleço aqui não é no sentido que eu sou capaz, que eu consigo fazer ou que eu sou bom. No sentido de ter fé que Deus está comigo, no sentido de eu acreditar, mesmo em meio a ruínas, caos, desastre e situações totalmente adversas e contrárias, eu continuo ali. Não, Deus, isso vai dar certo, o Senhor está comigo. O Senhor se alegra. Porque eu estou mostrando confiança em Deus. Eu estou mostrando que o Senhor, Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui parando, mas eu vou. Se necessário for, irmãos, o anjo vai descer e vai te alimentar, como fez com Elias. E Elias foi alimentado ali, e comeu do bom e do melhor. Mas ele estava se sentindo fraco. Estava querendo, desejando a morte. Irmãos, a gente tem que parar de dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Ele é autossuficiente para dizer o que tem que fazer. Às vezes parece que a gente quer ensinar a Deus, eu quero morrer, não aguento. O poder de vida e morte está na mão dele, Ele é quem decide. Se Ele quisesse que eu e você morresse, eu já não estava aqui nem segurando esse microfone. Não preciso avisar Ele, não preciso dar dica. Não preciso, Senhor, faz. Não preciso, irmãos. Eu simplesmente tenho que desfrutar dele e sabe, ouvir o máximo possível, estar sensível ao máximo daquilo que Ele quer. Às vezes a gente também pode desistir, irmão, por conta de enfermidade. Sabe, eu estou enfermo, estou com uma doença que os médicos não trazem uma solução, não consigo avançar, ajudar o líder, ajudar a igreja, não consigo me envolver nas situações. Marcos 2,17 diz que a palavra, ele diz assim a palavra, que ele veio para os doentes, então ele veio para você, ele veio para mim. Então você recebe da vida de Deus. Mas não deixe a enfermidade tomar conta. Não deixe a enfermidade te parar. Outro sintomas aqui, sentimento que Elias teve ali, foi morte. Ele quis morrer. Quantas vezes você falou, não dá, não tem mais jeito. Senhor, não dá mais para mim. Volto a falar, irmãos. Deus errou quando Ele te escolheu? Deus não erra. Deus não erra, irmão. E se Ele te escolheu, sinta-se privilegiado, porque ninguém queria saber de você como ninguém queria saber de mim. Eu não sei, na sua infância, provavelmente você brincava lá, e às vezes você era até o último a ser escolhido, porque era o pior. Mas Jesus fala, eu te escolhi primeiro. Na hora de jogar bola, era o último a ser escolhido, porque era o mais perna de pau. Mas Jesus fala, eu te escolhi primeiro. Não é pelas suas habilidades, não é pelo que você pode fazer, não. É porque eu te amo. É porque eu tenho planos para você.
Irmãos, a gente precisa entender que se Elias não acordasse, muita coisa poderia não teria ocorrido através dele, porque Deus sempre vai fazer. Ele pode te chamar para fazer. Se você não quiser ir, ele vai mandar outro. Ele não vai deixar de fazer. Você e eu não somos a peça fundamental para aquilo que ele quer fazer. Se você não quiser fazer, ele usa outro. Mas, por conta de Elias perceber esse estado e mudar o estado emocional dele, ele foi lá depois, levantou Eliseu e continuou a obra. Saiba que quando você desiste, irmão, Deus não está parando só você, não. Deus não, né? O diabo não está parando só você, não. Está parando tudo ao seu redor. Sua família, seus filhos, também não. Está parando mais as pessoas que virão através de você, as pessoas que virão através da sua vida, que você nem vai conhecer, porque você semeou em alguém, que vai semear em alguém, e isso, irmãos, é algo poderoso. Nós precisamos entender, irmão. Nós muitas vezes paramos e ficamos ali, mas não está dando certo, olhando para a minha própria vida, a situação que me cerca, a dificuldade que está ao meu redor. Deus tem uma obra através de nós, e Ele precisa, e Ele quer que eu e você mudemos a nossa mentalidade. Deus não quer que você desista. Então, para que a gente... E tem outros fatores que eu não vou... nem coloquei aqui no esboço, mas com certeza você deve estar pensando aí em fatores que te levam a desistir. Mas agora eu queria refletir sobre o texto de Hebreus 10, verso 35 a 38, a 37, melhor. Sobre alguns trechos aqui nesse texto que vai nos trazer 3 motivos para nós não desistirmos. E é lógico que existe na Bíblia infinitos motivos para você não desistir, mas eu queria pegar só esse texto de Hebreus 10, 35 a 37. Diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco tempo, e o que há de vir virá e não tardará. No verso 35, está falando de uma recompensa. Isso é um motivo para você não desistir. Há uma recompensa quando você não desiste para o seu casamento. Filhos, lar restaurado, uma geração que vai ser levantada através da sua postura, através do seu casamento. Há uma recompensa maior ainda, o galardão lá na eternidade. No verso 35 fala de galardão, fala de recompensa. O Senhor honra todos aqueles que não desistem. Porque o 38 fala que, mas o justo virá para a fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Estamos em guerra, irmão. Não dá para recuar. Não dá para voltar para trás, não. Então, eu e você, em cima desse texto aqui, no verso 35, a gente já tira aqui algo. Perseverar, porque nós vamos alcançar. Ser recompensado por Deus. Há uma recompensa por servir Deus, irmãos. Lutar, perseverar, não se limitar apenas a bênçãos para esta vida terrena. Mas se você perseverar até o fim, receberá o maior de todos os galardões, que é a vida eterna. Decida, irmão, servir a Deus. Sai de cima do muro, porque o muro é do diabo. Eu não vou contar essa história, você já deve até conhecer. O muro é do diabo. Não tem essa. Segundo, no verso 36, não desista, pois você vai alcançar a promessa. Todo aquele que faz a vontade de Deus alcança a sua promessa. E na Bíblia tem mais de 37 mil promessas. Em Números 23, 29, diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para que se esqueça. Então, irmão, quem prometeu para você? Fui eu? Não. Se fosse, coitado de vocês. Foi Deus. Ele não se esquece, Ele não é mentiroso. Ele é um Deus verdadeiro e tudo que Ele prometeu cumpre, irmão, vai cumprir. O Senhor não é como eu e você, não, que muda de opinião de acordo com o vento que bate. Deus, Ele é firme.
Ele não há sombra de variação nele. Então não desanime, não desiste, ainda que demore, pois Deus não está limitado ao tempo, Ele não trabalha na nossa ansiedade, irmãos. Ah, ele está muito ansioso, vou lá ajudar ele. Não, Deus tem um propósito, Deus tem algo a fazer direitinho, e Ele não vai mudar por conta disso. Ele nem chega antes, nem depois, Ele chega na hora certa. Apenas creia e toma posse, irmão, da vitória. Entregue os seus sonhos a Jesus, torne-se filho de Deus e herdeiro de todas as suas promessas. Então, há promessas como herdeiros de Cristo. Então, esse foi o segundo motivo. O terceiro motivo está no verso 37. Não desista, pois falta pouco para a sua vitória. Ainda dentro de pouco tempo, o que há de vir virá. Então, a vitória, irmãos, está perto. Só vence quem luta até o fim. Só ganha a medalha quem chega até o fim. Então, vai parar no meio do caminho. Não adianta lutar e ficar desanimado no meio da batalha. A maioria das guerras são abandonadas quando falta pouco para alcançar. Thomas Edison disse assim, muitos dos fracassos da vida são pessoas que não perceberam o quão perto que estava do sucesso e desistiram. Eu vou repetir. Muitos dos fracassos da vida são de pessoas que não perceberam o quão perto estava do sucesso quando desistiram. Hoje está mais perto do que ontem. Amanhã vai estar mais perto. E aí, vai desistir? Qual é o seu sonho? Qual é o motivo da sua luta? Quais são os obstáculos que você está enfrentando para alcançar a sua vitória? Agrada-te no Senhor, irmão. Confie nele, espere nele, entregue para ele tudo. Você vai desfrutar sim. Então, quando você se sentir fraco, quando você sentir vontade de desistir, por não alcançar, achar que não vai conseguir vencer as lutas, não desanima, não. Tenha certeza que o Senhor Jesus está sempre ao seu lado e que a luta é do Senhor. O Senhor é quem vai lutar. Nós lemos aí. Davi, totalmente apercebido de quem era Deus, ele fala, Senhor, pleiteia comigo, pleiteia aí essa luta comigo, vai comigo. Me ajuda. O Senhor contenda contra aqueles que contendem contra mim. Irmãos, Deus não desistiu de você. Ele não desiste. As pessoas podem desistir. Nós vivemos uma geração do descartável. As pessoas podem desistir da gente, mas Deus nunca desiste. Ele foi até o fim. Ele chegou... Ele se esvaziou de toda a sua glória, veio a essa terra pobre e miserável. Eu fico imaginando Deus, o que Ele tinha lá no céu. Na verdade, eu nem consigo imaginar na sua grandeza, mas, de verdade, sair do céu, de desfrutar do poder, dos anjos louvando, de tudo que Ele tinha lá, para viver aqui. Aqui é muito pobre. Ainda que você conheça alguns países da Europa, aí, onde são países de primeiro mundo, desenvolvidos, nem se compara ao que Jesus tinha lá. E Ele fez isso por amor. Amor a mim e a você. Então, Ele não desistiu de você, não desistiu de mim. O Senhor não desiste, Ele não para no meio do caminho. Então, irmãos, sai da caverna. Sai da caverna que, com certeza, você vai ver Deus e há um propósito a cumprir através da sua vida. E o que é interessante naquele texto, para que a gente possa caminhar aqui para orar, que quando Elias estava na caverna, e aí ele vai falar com Deus, Deus fala com ele de uma forma especial. O texto diz que, primeiro, houve um vento impetuoso que chegou a esmigalhar as pedras, mas Deus não estava ali. Depois, houve um grande terremoto, mas Deus também não estava ali. Então houve uma brisa suave e um murmúrio. Deus estava ali. Talvez você está esperando um anjo do céu descer e falar com você. Talvez você está esperando alguém como eu que grita aí mais do que deve falar com você. Deus às vezes não vai estar nisso, não.
Deus vai estar, às vezes, numa brisa suave, na sua intimidade da sua casa, na hora que você parar para escutar. A gente, às vezes, mistifica demais Deus, irmãos. Deus só fala quando sinto um arrepio. Deus só fala quando eu vejo um irmão assim, assado, falando. Elias aqui foi surpreendido por Deus. Ele viu o terremoto, é Deus. Deus não estava ali. Deus não quer você na caverna, irmão. Deus não quer que a gente pare com aquilo que Ele mesmo tem. O silêncio de Deus pode ser muitas respostas às nossas perguntas. Eu e você precisamos estar apercebidos disso. Nós não podemos mistificar Deus. O Senhor tem grandes planos para mim e para você. Planos que vão alcançar a eternidade. Nós estamos aí para multiplicar igrejas. Nós estamos aí para multiplicar células. Nós estamos aí para fazer Jesus ser conhecido através da minha e da sua vida. E o que nós estamos fazendo para isso? Estou pensando em desistir? Estou parando porque a situação não está favorável? A igreja primitiva, irmãos, nossa, aqueles irmãos eram perseguidos. Aqueles irmãos sofriam o que eu e você não sofremos. Aqui nas 40 horas de jejum eu fiz algumas perguntas. Quem aqui já foi, né? Vou até repetir. Quem aqui já foi, sei lá, levou um beliscão por falar de Jesus? Ninguém. Quem aqui já levou um soco por falar de Jesus? Ninguém. Vamos aliviar, então. Quem aqui já levou um cuspe por falar de Jesus? Alguém cuspiu em você? Ninguém também? Nossa. Quem aqui já foi xingado por falar de Jesus? Ninguém? Não, tem 2, já foi xingado. 3. Quem aqui já foi ignorado por falar de Jesus? Irmãos, aquela igreja não era ignorada, aquela igreja, as lutas deles, não, se fosse isso, aqueles irmãos, nossa. Por isso talvez eu e você sejamos fracos, porque a gente não passa a luta como eles passaram e como outros irmãos passam. Levar a mente cativa, irmão, leve a sua mente cativa. Se envolva no projeto de Deus, se envolva no que Deus tem, se alegre conosco com a multiplicação das igrejas, se alegre com o seu líder, com a célula que está lá crescendo. Perceba o momento e o movimento de Deus para a sua vida. Senão você vai passar o tempo dentro da igreja vivendo uma vida rasa, mediana. Eu vejo os jovens lá de Itaquera, nossa, os meninos são demais ali, estão lá arrebentando, lá, ora por cego, ora por tudo, e Deus está fazendo as coisas. Essa unção está aqui sobre nós. Você só precisa ter a ousadia, a coragem, quebrar a vergonha. Porque quem faz é Ele, da forma dele, do jeito dele, mas faz. Mas Deus se alegra com a minha e com a sua força. Deus se alegra com a nossa ousadia. Concluindo, irmãos, chega de começar algo e não terminar. Dá um basta. Para com isso. Desistir não é uma opção. Precisamos fazer da nossa tragédia o ponto de partida e não o ponto de chegada. A sua tragédia não é o ponto de chegada. Acabou. Não, tem que ser o seu ponto de partida. Quando a coisa está ruim, quando a coisa está, torta mesmo, é aí que você fala, então é aqui que eu começo. É aqui que eu percebi que era para eu sair fora e eu não vou sair. É aqui que eu percebi que Deus ainda está comigo. Mesmo em meio às lutas, irmãos, perseguições, a gente tem que perseverar. Porque a gente tem um galardão, está próximo à promessa do Senhor. Eu e você precisamos ter, falta pouco. Muitos irmãos, eu vou falar aqui das Olimpíadas, né? Um atleta, às vezes, para ele não sentir dor, ou para ele... Isso Deus está falando comigo agora. Muitas vezes, para ele não sentir dor, ele usa um antidoping, ou para ele ter uma capacitação maior. E o Senhor fala que a igreja, às vezes, é assim. Não quer sentir dor. Fica usando antidoping.
Só que Jesus vem, ele passa o antidoping e elimina todo mundo que não quer sentir dor, irmão. E aí eu lembrei, agora que o Senhor falava comigo, de um livro que eu li, do significado da dor. Sabe o que é o significado da dor? Dor é Deus operando nas raízes. Dor é Deus operando nas raízes. Então, sentir dor, estar inserido na luta e participar da luta do Senhor é algo saudável para mim e para a sua vida. É necessário para eu e você sobrevivermos. E que outros que estão ao nosso redor, que estão contando com você do lado, com o escudo, e aí você baixou o escudo e ele está tomando espadada na orelha lá. Não deixa, irmãos. A dor, ela faz parte. Deus, ele quer operar no nosso meio. Deus quer fazer eu e você crescer. Entrega seus desafios para Deus, porque Ele pode tornar realidade. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Então, eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos. Irmãos, desistir não é uma opção. Quantas coisas você começou e não terminou? Eu queria convidar você, que tem esse costume na sua vida. Começa um livro e não termina, começa uma escola e não termina, começa e não termina, começa algo e não termina, você não consegue concluir nada. 99% das coisas que você põe a mão, você não termina. Deus quer acabar com esse ciclo vicioso na sua vida, porque Ele quer ir até o fim com você. Nós vamos orar, irmãos. Se você tem pensado em desistir, se você já foi líder e desistiu, Deus está falando com você. Não é uma opção desistir. Aquele que retrocede, o Senhor não tem prazer nele. Não podemos lançar mão do arado. Nós precisamos continuar caminhando. Nós estamos em guerra, irmãos. Estamos em guerra. E é necessário, cada soldado, cada um de vocês fazem parte desse exército. Então eu queria convidar você, que tem pensado em desistir, que isso tem sido um ciclo vicioso. Queria que você viesse aqui à frente, nós vamos orar. Você vai vir numa atitude de, Senhor, eu preciso mudar isso na minha vida. Senhor, eu quero quebrar isso, sabe? Desistir do casamento, desistir da... Risca isso do seu vocabulário, irmãos. Deus nunca desistiu de você. E o caminho é sempre desistir de quem não desiste de você. Sai da igreja, larga tudo. Você que liderava e não lidera mais, Deus está falando com você. Desistir não é uma opção para você. Deus não errou quando Ele te escolheu. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos e comece a orar. Mas perceba, não é algo místico que vai acontecer aqui. É uma resposta sua com Deus. É uma resposta sua, íntima. Oh, Espírito Santo. Existem pessoas que estão como Elias, Deus, desejando a morte, achando que não tem mais utilidade alguma, achando que não vão conseguir mais, e que a opção delas é desistir. Mas Deus diz que não é para desistir. Continue.